João 21:15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros que me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. No versículo 16, Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, no versículo 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Louvado seja Deus por essa palavra. Vamos nos identificar aqui, vamos entender um pouquinho do contexto. Primeiro que assim, esse João é aquele que andou com Cristo, é aquele que está presenciando. Primeiro ponto. O período que isso acontece, o período onde é relatado essa situação aqui, logo após a morte de Cristo. Logo após Cristo ser ressuscitado. Isso acontece logo após ele ressuscitar. Opa! Só que ele escreve isso lá por 60, 80 depois de Cristo. Quer dizer, João está escrevendo o relato de Cristo falando com ele de 50 anos atrás. Ele está relatando agora, quando ele redige a carta, o texto, a redação, ele está falando de algo que aconteceu 50 anos antes. Então vamos tentar entender uma coisa. Jesus, ele foi crucificado. Lá em João 20, capítulo 1, ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi sepultado. Perfeito. No entendimento geral do calendário atual, ele teria sido sepultado na sexta-feira. Sendo sepultado na sexta-feira, e pensem, isso é para facilitar o contexto, o entendimento desse contexto. Ele sepultado na sexta-feira. Foi levado, fechado a sepultura com a pedra, para que ninguém tivesse acesso ao corpo. Só que ele tinha que ser sepultado antes das 6 horas da tarde. Porque depois das 6 da tarde, às 18 horas, entrava o período em que eles não poderiam trabalhar. Então o que o povo judeu faz? Sepultam os seus mortos antes desse horário, antes das 18. Então na sexta-feira, antes das 18 horas, ele é sepultado. No sábado, ninguém podia fazer nada. Quando chega no domingo de manhã, antes de amanhecer o dia, alguém vai lá. Quem era esse alguém? Quem vai lá na sepultura? Maria Madalena, aquela que teve os demônios expulsos do próprio corpo, pelas mãos do Pai, pelas mãos de Cristo. E olha só o que acontece. Ela chega lá na frente da sepultura e o que ela vê? Está aberta a sepultura. Mas a sepultura está aberta. Maria vê aquilo, a sepultura aberta, e não acredita naquilo, e ela corre.
Jerusalém na época não era uma cidade grande, era uma cidade pequena, porque cidades em geral eram pequenas para serem fáceis de proteger. Então ela era uma cidade pequena. Maria corre, e pensem que ela foi até a sepultura, até o túmulo, antes de amanhecer. E a gente vai encontrar isso em João 20, versículo 2. Não, versículo 1. 20, versículo 1. Ali, ó. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada havia sido removida. E ela corre para falar com os discípulos de Cristo. Quando ela chega lá, ela encontra e avisa duas pessoas, Pedro e João, que vão até o túmulo correndo. E aí eu penso, bom, Maria foi junto com eles, Maria correu até eles, avisou, e corre de volta para o túmulo, volta para a sepultura de Cristo. E a Bíblia nos relata que João corria mais que Pedro. E João passa à frente de Pedro e chega à sepultura antes de Pedro. Chega à sepultura primeiro. E ele vê os panos lá dentro. Mas olha só. João não entra. No texto a seguir você vai ver que João não adentra a sepultura. É mais ou menos assim. Ele está lá. Ele e Pedro vindo. Ele passa diante de Pedro, é mais rápido que Pedro, chega na sepultura, vê os panos lá dentro, mas ele não atravessa, ele não entra para dentro da sepultura. Só que Pedro era ousado, né? Pedro era aquele que ousado, que ele enfrentava, que tirava a espada para proteger. O que Pedro faz? Eu imagino Pedro chegando assim, cara, por que você parou aí, ó? E foi para dentro, deixa eu ver onde está o corpo do meu Cristo. E Pedro entra na sepultura antes de João. Talvez você não esteja pensando, não, mas isso está relatado aqui nos próximos textos do capítulo 20, está falando exatamente desse jeito. E em seguida, João agora entra no túmulo, porque Pedro já está lá dentro. Agora João entra no túmulo e ele vê. E a Bíblia nos relata, no versículo 8 do capítulo 20. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro, João, também entrou. Ele viu e creu. Ele viu e creu. Bendito seja o nome de Jesus, porque hoje você está aqui e não precisa tocar na ferida para crer. E não precisa ver para você crer, porque você acredita na palavra de Deus. Só que eu quero chamar a atenção para isso. De repente você é novo convertido, de repente você reconciliou, de repente você ainda está correndo para chegar a Cristo, só que quando você chega a Ele, você diminui a sua velocidade. Quando você chega a Ele, você fica com medo de entrar na presença dEle. De repente você tem corrido para alcançar. E quando está perto, você de repente tem uma visão e não acredita no que está vendo. De repente você vê alguém pulando na presença do Espírito Santo de Deus e acha que aquilo é coisa da emoção. De repente você está com vontade de falar em línguas e está na ponta da sua garganta, querendo sair da sua boca. Mas você não fala,
mas você não exerce. De repente você está aí sentado, e na hora que apaga a luz e toca o louvor, o Espírito Santo fala assim: vai lá e abraça aquele irmão, vai lá e abraça aquela irmã. E de repente, não, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça. E você, como João, não entra. Não entra para confirmar. Você está do lado de fora, aí observa comigo. Você está sentado, o Espírito Santo te incomodando para você fazer a vontade dele, e você está fazendo o que? Não da outra pessoa. O Senhor, se falar mais uma vez, eu vou lá. Se falar de novo, eu vou lá. Se tocar tal música, eu vou lá. De repente você está parado ali, ó. Eu não vou lá dar aquele abraço. Eu não vou lá entregar aquela profecia. Eu não vou lá divertir o meu irmão. Eu não vou lá corrigir meu irmão. Você não vai fazer. Aí chega um outro, Pedro, que ficou para trás. Parou por quê, cara? Parou porque ele, pulou para dentro da sepultura. E você não está percebendo que está ficando para trás. Porque você está duvidando do que o Espírito Santo de Deus pode fazer na minha e na sua vida. Mas o pior disso é que enquanto nós estamos com medo, como João teve, de entrar na sepultura, podemos estar atrasando a bênção das pessoas, não é só a nossa. Cada vez que você recebe, vai lá, fala para aquele irmão que vai ficar tudo bem. E você pensa, isso é coisa da minha cabeça. E você não vai lá. O seu irmão está angustiado, desesperado. Porque quanto mais você alimenta o Espírito, mais o Espírito age na sua vida. É por isso que quanto mais a gente se aproxima, mais experiências temos. Eita, aleluia! Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente ora, mais experiências temos, mais entramos na presença dele. Pedro foi ousado. João se conteve. Depois mudou de ideia. Depois que Pedro entrou, João entra atrás dele. E aí os dois depois saem. E a palavra vai nos dizer que eles saem e voltam para casa. Saem e voltam para casa. Mas espera aí. Maria Madalena não. Não. Maria Madalena está lá, se lamentando e chorando no túmulo, aberto, sem pedra. Só que Pedro e João já voltaram para casa. E agora, imagino eu que deve estar amanhecendo o dia. Porque quando Maria chegou lá, o dia não tinha clareado. E ela foi, buscou os dois discípulos, eles chegaram, ocorreu essa cena e eles voltaram para a casa deles. Então imagino eu que ela deve estar amanhecendo e Maria está lá, chorando, da mesma forma que chorou aos pés da cruz. Da mesma forma que não abandonou Cristo em outros momentos trágicos da vida dele. Ela está lá chorando. E a palavra nos diz que aparecem dois anjos que conversam com ela e perguntam para ela: mulher, por que choras? E ela pergunta sobre o corpo do mestre. De repente, Johanna, aparece atrás dela aquele que tinha ressuscitado. De repente aparece atrás dela aquele que na sexta-feira tinha sido crucificado, morto, sepultado, e que agora na mente dela o corpo tinha sumido. E ela olha para trás e ela fala com Cristo
e acha que Cristo era um jardineiro ou algo semelhante ali. Ela não reconhece Cristo, por quê? Porque Cristo fala a seguinte frase para ela: mulher, por que choras? Só que lá no versículo, lá no capítulo 10, a palavra nos ensina o quê? Que o bom pastor conduz as ovelhas, chama as ovelhas pelo seu nome, e elas seguem o bom pastor porque reconhecem a sua voz. E quando Maria não reconhece a Cristo ali, quando ele a chama de mulher, ele fala: Maria, e é como se os olhos dela abrissem. E aí ela chama: mestre. Quantas vezes estamos diante da obra de Deus, do agir de Deus, do agir do Espírito Santo de Deus, sem reconhecer que é o próprio Deus diante de nós. Nós vemos várias passagens em que Cristo ressurreto não é reconhecido. Por quê? Por quê? Porque o nosso coração nos engana tanto, que nos desviamos da vontade de Deus. Duvidamos muitas vezes. Talvez você na sua casa, jovens, eu quero chamar a sua atenção agora. Jovens, eu quero chamar a sua atenção agora. Cada um de vocês, para que vocês fiquem atentos ao que está acontecendo aqui. Porque o Espírito Santo de Deus hoje vem chamar a atenção de cada um. Mas ele começou ontem no culto de jovens. Porque ontem no culto de jovens foi ministrado aqui que vocês querem presença, querem fogo, mas não querem levar a lenha, não querem carregar a lenha para alimentar o fogo. E eu estou reforçando isso por quê? Porque é o momento de você prestar atenção. Igreja do Senhor, na palavra de Deus, não perca a atenção com coisas desse mundo, com celular, não perca a atenção com a sua unha, não perca a atenção com os seus pensamentos, foca em Deus. E agora que eu já chamei a atenção de vocês, de volta para a palavra de Deus, seguimos em frente. Por quê? Porque nós estamos dispersos, não dando atenção para a voz do Espírito Santo nas nossas vidas. A palavra nos ensina, nos próximos versículos, que eles estavam agora, os discípulos, trancados, com medo dos judeus, trancados, quando Maria chega e conta: eu vi Cristo. Eu vi Cristo. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Quem eram os mais próximos de Cristo? Pedro, Tiago e João? Há um consenso nesses três. Mas quem viu primeiro Cristo ressurreto foi aquela que estava sofrendo pela morte, pelo sumiço do corpo do Pai. Quem foi o primeiro? Foi Maria Madalena, aquela que tinha demônios que foram expulsos. Aquela que se humilhava. Quem viu primeiro? Aquela que perseverou. Você acha que isso é aleatório? Talvez você esteja querendo desistir do seu ministério. Talvez você esteja querendo largar tudo que você está fazendo. Persevere. Não desista de nada. Não ceda um passo para trás. Se você não conseguir dar um passo para frente, firma. Mas não retrocede.
Não deixe que seja tirado nada daquilo que foi colocado por Deus no seu coração. Você acha que você veio aqui aleatoriamente? Você acha que você veio aqui perdido? Você foi trazido pelo Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito Santo de Deus, não há como servirmos a Deus. É isso que nos chama, é isso que nos faz ter fé, é isso que atrai a nossa presença, é a glória da vida dele, é a glória dele, é ele. E a gente quer achar que não, sou eu tenho força, eu tenho isso, aquilo. Nós não temos nada. Sem Cristo não temos absolutamente nada. E seguindo, os apóstolos estavam juntos, escondidos e com medo dos judeus. E lembre-se que os judeus e os apóstolos eram da mesma tribo. Era como se fosse família. Eles eram irmãos na fé. E mesmo assim estavam com medo. Porque o próprio Messias havia sido crucificado. E eles estavam escondidos com medo, porque ainda não tinham visto ele ressurreto. Mas agora, Cristo aparece para eles. E é interessante que Cristo não entra pela porta. A Bíblia fala que ele aparece no meio deles. Ele não entra pela porta. Você lembra lá no primeiro versículo lido do capítulo 20? Quando Maria chega lá de madrugada e vê a pedra movida, retirada. Só que agora eles estão trancados dentro da casa. E Jesus aparece no meio deles. Então Jesus precisava tirar a pedra para ele sair do túmulo. Agora ele tem um corpo glorificado que não necessita da remoção da pedra. Mas a pedra foi tirada para quê? Para que a pedra foi tirada, foi removida? Para que Maria, os discípulos, nós pudéssemos ver que ele não estava mais lá. Para que eles pudessem entender que ele não estava mais o corpo dele ali. Então, quando Jesus aparece para ela ressurreto, nas costas dela, na primeira aparição, ela entende. É Cristo. Rabone, mestre. Agora Cristo aparece para eles, na casa trancada. Ele não abre uma porta, ele aparece, ele surge diante deles. Você crê que ele tem falado ao seu coração, mesmo que você não tenha visto por onde ele tem entrado na sua vida? Por que nós temos tanta dificuldade em entender esse agir do Espírito Santo nas nossas vidas? Mas as coisas ainda vão mais além, porque Tomé não estava junto. Tomé não estava junto, e olha só. Jesus aparece para Maria no início da manhã. E quando a gente lê o texto, a gente consegue entender que passa o dia e ele aparece para os discípulos no final da tarde, no entardecer. E fala com os discípulos. Mas Tomé não está junto. E somente 8 dias depois ele vai aparecer para Tomé.
O fato de Tomé estar longe dos discípulos, o fato de Tomé estar longe da comunhão, estar longe da comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor, atrasa a visão espiritual dele de que Cristo havia ressuscitado. Só que mais do que isso, nós podemos ver ali na segunda aparição, no capítulo 20, versículo 22, ele fala assim: Jesus aparece para eles, e aí ele só quero frisar isso. Jesus fala para eles assim, ó, e havendo dito isto, que ele veio para o Pai, enviou vocês, quer dizer, ele fala, assim como no versículo 21, assim como Deus me enviou, o Pai me enviou, eu envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Jesus fala para a igreja: recebam o Espírito Santo. E isso é maravilhoso, né? É maravilhoso porque é Jesus falando para eles: olha, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Se não perdoarem, eles não serão perdoados. Eles agora caminham e andam com o Espírito Santo. E o que eles vão fazer? Meu Deus do céu! Olha só. No capítulo 20, versículo 22, diz assim, 23. Se alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se o retiverem, serão retidos. Antes disso, ele está falando como Deus me enviou, o Pai me enviou, eu envio agora vocês. Recebam o Espírito Santo, igreja do Senhor, apóstolos, discípulos, recebam o Espírito Santo de Deus. Vão! E o que eles fazem? Se juntam e vão pescar. Se juntam e vão para a pescaria, atrás de Pedro. Quando eu li isso, eu pensei: meu Deus, olha eu aí. Talvez você não esteja indo pescar. Talvez o que tenha atraído a sua atenção sejam outras coisas que o mundo tem oferecido. Talvez o que esteja atraindo você sejam outras distrações que tiram você da sua missão. Porque Cristo fala para os apóstolos: ó, do jeito que Ele me enviou, eu estou enviando vocês. Recebam o Espírito, vão falar de mim, vão levar arrependimento, vão levar transformação, vão falar sobre a minha vida, sobre a salvação através do meu sacrifício. Levem o Espírito Santo, curem, levem o Espírito Santo que vocês estão recebendo. Não, nós vamos pescar. Dá aqui o Espírito Santo, tal. Ó, Pedro falando: ó, vou pescar. Nós vamos com você. E você acredita que João está de novo lá junto com ele? Está João, está Tomé que tocou na ferida. Estão lá junto. Vocês conseguem? Talvez, ó, quem já recebeu o Espírito Santo de Deus aqui? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Tenha fé, levante a sua mão. Aleluia. Se você não recebeu o Espírito Santo de Deus, eu quero te fazer um convite. Hoje abra o seu coração, porque o Espírito Santo de Deus já foi entregue para todo aquele que crê. Você crê? Então está na hora de exercer. Você não pode, nem eu, ficarmos mais parados, indo pescar, nos distraindo com bobagens que esse mundo tem oferecido. Hoje estou eu lá em casa, terminei de fazer o meu estudo,
Olha, agora vou bater nas minhas costas com o chicote. Tô lá, terminei de fazer o estudo. Fiz todo o estudo, legal, pá. Preparado, esboço, prontinho, tal. Terminei. Deixei a Bíblia aberta, falei, bom, daqui a pouquinho eu vou orar. Eu me peguei fazendo o quê? Olhando o vídeo de Farmar Aura, campeonato de Farmar Aura. Como que pode um negócio desse? Como que pode um negócio desse? A gente ouvir o Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações, recebemos ele dentro do nosso coração e ir pescar, ir para o Facebook, ir para a internet, ir para o futebol, ir para as coisas que não edificam. E ainda não tem mais. Quando a gente vai, ainda não levamos a palavra. Vamos lá para brigar, vamos lá para reclamar, vamos lá para olhar, vamos lá para contender contra os nossos irmãos. Meu Deus do céu, até quando nós vamos continuar patinando com o Espírito Santo nos nossos corpos, o Espírito Santo nas nossas vidas, no nosso coração, atrasando a obra? Até quando nós vamos continuar desse jeito que estamos? Nós precisamos entender isso tudo. Meu Deus, vamos acelerar. Olha só, nós precisamos mudar isso. O Espírito Santo foi dado aos apóstolos. Nós não podemos ir pescar, porque nós também recebemos esse Espírito Santo de Deus quando cremos. Nós não podemos parar para ir fazer outras coisas que tirem a presença. Mas eu não posso jogar futebol? Claro que você pode. Meu querido, você pode jogar futebol. O que você não pode é substituir a obra de Deus na sua vida pelo futebol. Quer jogar futebol? Vai jogar futebol. Só que quando chutarem a sua canela, você abraça e fala: ei, meu amado, Deus abençoe a sua vida. Entendeu? É isso, a gente precisa começar a transpirar Cristo nas nossas vidas, agir, pular, gritar, falar do amor. Até para abraçar a gente tem vergonha, até para abraçar a gente não quer abraçar, a gente tem medo de falar do pecado, a gente tem medo de falar: olha, se você não mudar, você vai para o inferno. A gente tem medo. Não dá, é salvação, é condenação. É ir para o céu ou ir para o inferno. Não vai ter meio termo, ninguém vai ficar no meio do caminho. Ou sobe ou desce. Mas a gente está com medo de falar isso. Por que a gente está com medo de falar isso? Por que a gente está com medo de deixar o Espírito Santo agir nas nossas vidas? Hoje eu falava com o João e com o Gi, com o Antônio, é o seguinte: estão proibindo pregadores de via pública, com as mais absurdas desculpas. O som está muito alto, ou você grita muito, ou isso, ou aquilo, agredindo. E homens de fé que ficam ali: eu vou continuar. E você continuaria? Se na sua escola, lá na sua escola, no seu trabalho, alguém falar: eu não quero ouvir, você vai virar e vai falar: então vai se lascar. Ou você vai falar: meu amado, Deus abençoe, mesmo que você não queira que Deus abençoe a sua vida, porque Ele te ama. Querendo ou não Ele te ama. Porque Ele não morreu, não se sacrificou só por quem ama, só por quem quer. Até porque se fosse assim, metade da igreja não estaria aqui. Por quê? Porque eu não queria. Mas a misericórdia dele me alcançou há 11 anos atrás. E hoje louvado seja Deus porque eu quero. E se não fosse esse amor, estava perdido. Ei, Deus, vamos entrar no texto. Agora nós vamos entrar no texto, tá, gente? Nós vamos até meia-noite hoje. Eita, agora, vamos lá então. João 21, 15. Vocês lembram quando eu falei que eles foram pescar? Eles estão pescando, mas não pegaram nada, né? Vão pegar o quê?
Receba o Espírito Santo, vai fazer a obra. Foi pescar e não pegou nada, vai pegar o quê? Está indo contra a vontade de Deus. Vai pegar o quê? Quando voltam, vem quem? Alguém, porque eles não reconhecem Jesus. Mas Jesus manda que eles voltem e pesquem. Lança a rede do outro lado. E eles pegam muitos peixes. E Pedro, ousado, percebe quem era. E Pedro pula na água. E vai até Jesus. E aí Jesus pergunta, tem alguma coisa para comer? Não pegamos nada. Tá, então vamos pescar. Aí eles trazem os peixes. Tem lá uma fogueira, então agora eu imagino assim, eu estou lendo isso, eu estou falando, não, eles não foram para casa. Não. Agora eles estão na beira da água. Ó a careca suando. Agora eles estão na beira da água. Ali como se fosse uma praia. Tem lá uma chama, uma brasa no chão. Eita glória! Olha o fogo de Deus aqui. Tem uma brasa no chão, uma brasa viva, acesa, aonde são lançados os peixes e é distribuído o pão para matar a fome daqueles que têm fome. A brasa viva ali no chão prepara o alimento para que aqueles que têm fome saciem a sua fome. Você entende isso? E é nesse contexto agora. Pedro deve estar todo molhado. Estavam pescando, devem estar tudo fedendo a peixe. E eu posso falar isso porque, como dizia a pastora Thay, eu tenho um lugar de fala. Porque eu sou filho de pescador e pesquei muito tempo. Mas agora eles devem estar ali, com cheiro de peixe, molhado, sujo, mas estão na presença do Espírito Santo de Deus, estão na presença de Cristo ressurreto. Então você pode olhar para as vestes externas e podem estar sujas, mas a alma está se limpando na presença, está se limpando e se livrando de toda aquela sujeira. E é nesse contexto que Jesus fala para Pedro, no versículo 15: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros que estão com você? Na tradução original, Jesus fala assim: agape, ama-me, ama-me como Deus, ama-me com um amor incondicional. E você sabe na tradução original o que Pedro responde? Philis-me. Ele responde que ele ama como homem. Ele responde que ama não com aquele amor incondicional, mas ele ama com aquele amor de negação. Ele ama com aquele amor que negou a Cristo. Com aquele amor que na hora do desafio desistiu. Ele ama com aquele amor de que na hora da angústia, da falta, optou por ir para o mar pescar, para voltar para os velhos costumes, para voltar porque ele fazia antes. Você não foi chamado para fazer o que fazia antes. Você foi chamado para ser diferente, para ser agente de transformação na vida de pessoas. É para isso que você foi chamado. Você não foi chamado para tomar um gole de cachaça, para convencer o cachaceiro que ele tem que parar de beber. Você foi chamado para falar assim: ele me livrou da cachaça, ele me livrou da droga, ele me livrou do pecado, ainda que eu peque. E aí Jesus fala: apacenta os meus cordeiros. Apacenta é de nutrir. Apacenta é de dar comida.
alimento, carinho, afeto. Isso é apacentar. E o cordeiro é aquele animal até 1 ano de idade, aquela ovelhinha antes dela ser adulta. O que você tem feito com os novos convertidos? O que você tem feito com aqueles que estão voltando para a presença de Deus? Talvez você olhe e fale, de novo você? Talvez no seu coração você olhe e fale, de novo vai reconciliar? Não, não vai reconciliar de novo. Melhor ela estar lá fora no pecado. De novo você caiu nas drogas e está voltando? De novo você... Jesus fala para Pedro, apacenta os meus cordeiros, alimenta, dá amor. Para os recém-convertidos, para aqueles que estão retornando para a presença de Deus. Mas ele não para por aí, porque agora Jesus pergunta novamente para Pedro, e aí Pedro? Agaste-me? Agapas-me? Tu me amas? Esse amor incondicional? E Pedro novamente, eu te amo. Mas não é como esse amor que vem lá de cima. É como o amor aqui do meu coração. É como o amor aqui que às vezes eu troco você por outras coisas, Cristo. Eu te amo. Mas é como eu amo meu filho. Eu te amo. Mas não é desse jeito ainda. É filismo. Não é o amor igual ao seu. E Cristo fala para ele, pastoreia as minhas ovelhas. E quando ele fala pastoreia as minhas ovelhas, ele está falando, olha, é ovelha, já está na presença, está conhecendo a palavra, começa a colocar no caminho, começa a alinhar. Então talvez você já esteja mais firmado na fé um pouquinho, talvez você já esteja conhecendo um pouquinho da palavra de Deus, então deixa eu te falar uma coisa, às vezes você vai ser advertido por alguém, para te chamar de volta para o caminho, para te trazer para a posição que Deus te colocou, às vezes você vai ser repreendido, isso não é vontade do homem, é vontade de Deus, porque a vontade dele é que você e eu sejamos salvos, mas eu sou pecador, não importa. Ele quer que eu e você nos arrependamos, para que encontremos com Ele. E por isso ele fala, pastorei as minhas ovelhas, já tem conhecimento, está se apegando na palavra de Deus, está assumindo sua posição perante o reino, louvado seja Deus, vai precisar de correção, vai precisar de alinhamento, mas não termina aí. Porque agora, Cristo olha para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Só que o verbo agora é outro, é filis-me. Jesus está perguntando 2 vezes se o amor que ele sente é como o de Deus. E Pedro responde, não. Então, Pedro fala assim, Pedro desce, Jesus desce e fala para Pedro, filis-me, eu desci esse nível de amor. Você me ama como um filho ao pai, como um pai ao filho. Você me ama, ainda que às vezes me troque por outras coisas desse mundo. Você me ama. E aí Pedro se entristece, mas ele responde, eu te amo. Do jeito que você está falando, eu te amo. Qual é o tipo de amor que você tem colocado diante de Cristo? Eu não estou cobrando de você, igreja, e nem de mim, que o nosso amor seja como o de Deus por nós, porque longe de nós um amor tão grande, bom seria se fosse.
Mas eu não posso deixar de advertir a igreja de que nós necessitamos da presença, da graça, para conseguirmos nos doar o máximo e não trocarmos aquilo que Ele nos deu. Ainda que nos entristeçamos, ainda que eu combata a vontade da minha carne, eu não posso deixar de amar a Deus e tentar todos os dias exercer isso. Você está desanimado? O grupo de louvor pode subir. Você está desanimado? Se você está desanimado, filhos, você está desacreditado? Ama-lhe. O seu casamento acabou. O seu casamento está destruído. O seu relacionamento está destruído. Talvez você esteja lutando contra as tentações, como Davi lutando contra Golias. Mas foi tão fácil Davi vencer Golias, mas porque ele estava em Cristo. Chama ele para junto de você. Ele vai te ajudar a vencer o vício. Ele vai te ajudar a vencer a tentação. Ele vai te ajudar a resistir ao diabo que tem investido todos os dias, todos os momentos contra as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele vem sobre as nossas vidas para nos transformar. E ele pode fazer isso. Mas a decisão de pescar ou de fazer a vontade de Deus é nossa. Os apóstolos decidiram o que iam fazer e depois voltaram para a presença. E nós? Faremos o que com o dom que recebemos? O que você vai fazer com o dom de Deus na sua vida? O que você vai fazer com o que você ouviu hoje? O que você vai fazer com o que você ouviu ontem? O que você vai fazer com o que Deus tem falado contigo nas madrugadas? O que você vai fazer quando Deus tem quebrantado o seu coração? O que você vai fazer quando você for chamado para fazer a vontade dele e não a sua? O que você vai fazer, igreja do Senhor, quando for enviado para fazer a vontade dele? Ei, Deus! Para finalizar, depois dessa conversa, no versículo 18, Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você quer, por onde você não quer ir. E aqui, Jesus está falando do tipo de morte que Pedro haveria de encontrar. Mas por que ele vem falar sobre a morte dele agora? Porque o período entre o Espírito Santo entrar neles, a pescaria, receber o alimento lá naquela praia, é que vai definir lá o final das coisas. Porque o final para aquele que acredita não é a morte. E aqui Cristo está falando da morte de Pedro. Mas o final não é a morte.
O final não é como você morre. O final é se você terá a morte ou terá a vida eterna. E vida eterna somente em Cristo. E você, meu amado, minha amada irmã, o que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua vida, meu irmão? É ouvir a voz do Espírito Santo? Colocar de lado e ir para o boteco? É ouvir a voz do Espírito Santo? Ir para o celular? É ouvir a voz do Espírito Santo e agredir a sua família? É ouvir a voz do Espírito Santo e ser grosseiro? É ouvir a voz do Espírito Santo e ser mesquinho? É ouvir a voz do Espírito Santo e não representar o amor de Cristo sobre a face da terra? No final ele diz para Pedro: você será levado cativo para onde você não quer. Ele está falando sobre a morte de Pedro. Mas se daqui até a sua morte você andar nos meus caminhos, existe uma vida eterna que te aguarda. Assim é conosco. Mas a decisão é minha e sua. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu vou responder exatamente pelo que eu fizer. Pensando nisso, eu gostaria de fazer um convite para você. Quem sabe você ainda está disperso da vontade de Deus. Quem sabe você ainda está dentro da igreja, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, mas não dando ouvidos a essa voz. Talvez você não tenha nem aceito a Cristo como seu Salvador. Mas hoje você tem uma oportunidade de ouvir, de colocar no seu coração, de receber o Espírito Santo de Deus na sua vida e entender que você precisa cumprir o ID e levar esse Espírito Santo para todas as pessoas.